Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos maiores paradoxos da economia moderna, a indústria de semicondutores. É impressionante, né? Ela simplesmente move o nosso mundo, mas ao mesmo tempo é praticamente impossível entrar nela. Como é que isso aconteceu? Ok, vamos mergulhar fundo nisso. Para a gente entender a base que sustenta o mundo moderno, a gente precisa primeiro aceitar um fato. Toda a nossa economia, sabe, toda a nossa tecnologia depende de um ponto que é surpreendentemente frágil. Pensem um pouco nessa pergunta. Isso aqui não é roteiro de ficção científica, não. É uma possibilidade muito real, e é exatamente esse mistério que a gente vai explorar agora. É exatamente isso. A inteligência artificial que está mudando tudo, os celulares que não saem das nossas mãos, os carros modernos e até sistemas de defesa, tudo isso só existe por causa de uma cadeia de produção que é ultra especializada e concentrada em pouquíssimos lugares. E para entender essa fragilidade toda, a gente precisa da primeira peça do nosso quebra-cabeça, a ideia de um choke point, ou como a gente chama, um ponto de estrangulamento. A definição é bem clara. É basicamente um ponto na cadeia de produção onde tudo, mas tudo mesmo, tem que passar por um único lugar. Não existe alternativa. E se esse ponto falha, o sistema inteiro desmorona. É uma vulnerabilidade sistêmica. E olha, não tem exemplo melhor no mundo hoje do que uma empresa que pouca gente ouve falar, mas que tem um poder, assim, imenso, a ASML, lá na Holanda. 100%. Esse número aqui é a chave de tudo. A ASML tem um monopólio absoluto, 100% do mercado, das máquinas de litografia de ultravioleta extremo, a tal da EUV. Sem essas máquinas, simplesmente não existem chips avançados. Fim de papo. E essa é a dinâmica do poder. Veja bem, a SML não faz os chips, ela faz as máquinas. As únicas máquinas no mundo capazes de produzir os chips mais avançados. Sem essas ferramentas, gigantes como a TSMC e a Samsung simplesmente não produzem. Não tem plano B. É claro que quando uma empresa tem tanto poder assim, ela deixa de ser só uma empresa, né? Ela vira uma peça importantíssima no tabuleiro geopolítico global. Os governos usam o controle da exportação dessas máquinas como se fosse uma arma estratégica. Certo. Agora que a gente já entendeu o quê, vamos para a próxima peça do quebra-cabeça. Porque tudo isso levanta uma pergunta bem óbvia, que na verdade só aprofunda ainda mais o mistério. Pois é, né? Se é tão importante assim, por que um país com bilhões e bilhões de dólares, com os melhores engenheiros do mundo, não consegue replicar o que a SML faz e quebrar esse monopólio? A resposta não está na tecnologia de hoje, está na história. E é aqui que entra o nosso segundo conceito fundamental. A resposta para esse nosso mistério mais profundo, ela não está no presente. Ela está na força que o passado tem. O nome disso é dependência de trajetória. Basicamente, o que isso quer dizer é que o caminho que foi tomado lá atrás define, e muito, onde se pode chegar no futuro. Na indústria de chips, as vantagens que foram acumuladas ao longo de décadas acabaram virando barreiras que hoje são intransponíveis. E essa imagem aqui ilustra muito bem como essas barreiras vão se acumulando. Não é um obstáculo só, são várias camadas de dificuldade, construídas ao longo do tempo, uma em cima da outra. A primeira barreira é o conhecimento tácito. São décadas de tentativa e erro, de aprendizado incremental, sabe? É uma experiência que não está escrita em livro nenhum. Não dá para comprar, não dá para roubar. É preciso ter vivido essa história para saber. E depois vem o dinheiro. O custo para construir uma única fábrica de chips avançados hoje é astronômico. É um investimento de altíssimo risco, até porque os clientes já têm os seus fornecedores consolidados. Economicamente, é quase inviável para um novo concorrente. Ok. Agora vamos juntar as peças. Vamos unir os dois conceitos para a gente entender o cenário geopolítico de hoje. É aqui que tudo se encaixa. Então, o ponto central é este aqui. A dependência de trajetória, que é o poder histórico, foi o que criou os choke points. E agora, os choke points, que são o poder estrutural, meio que travam essa história no lugar, impedindo que novos competidores entrem e mudem o jogo. Um acaba alimentando o outro. Essa citação resume perfeitamente a lógica dessa indústria. Não é sobre volume, sobre produzir mais. É sobre ter o controle dos pontos críticos. É uma forma totalmente nova de poder na economia global. E a gente termina com essa reflexão. Se não dá para simplesmente comprar um lugar na vanguarda da tecnologia, porque décadas de história impedem isso,
O que isso significa para o futuro da inovação e para a rivalidade entre as nações? A resposta para essa pergunta vai definir o século XXI.